A sala de reuniões fedia a café frio e nervosismo. Do meu lado da mesa, eu, enfermeira Clara, segurava os papéis com as mãos suadas. À minha frente, a doutora Mendes, chefe da clínica, parecia um falcão. Os advogados do Sr. Carvalho, antes tão arrogantes, agora me olhavam com uma mistura de choque e fúria contida. E lá estava ele. Doutor Almeida, o médico mais velho que finalmente acreditou em mim, os olhos fixos na projeção. Na tela, o vídeo do Sr. Carvalho, o piscar lento, as microexpressões. E então o meu dedo, apontando para o quadro de letras. A palavra que ele soletrava, letra por letra, com a maior dificuldade. Veneno. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Enfermeira Clara, você tem certeza do que está dizendo? Olhei para os advogados, para a família do Sr. Carvalho, os rostos pálidos. Absoluta, respondi. O Sr. Carvalho não teve um acidente. Ele está sendo envenenado. Meu nome é Clara. Tenho 24 anos. E há 2, sou enfermeira no setor de neurologia de um dos hospitais mais prestigiados da cidade. Quando eu vesti meu primeiro uniforme branco, senti que estava entrando em uma espécie de templo. Não um templo de paredes douradas ou altares cintilantes, mas um lugar onde a vida e a morte dançavam uma valsa constante, e onde eu, com minhas mãos e meu coração, poderia fazer a diferença. Sou idealista, sim. Minha avó sempre dizia que era meu maior defeito e minha maior qualidade. Ela dizia que o mundo tentaria endurecer meu coração, mas que eu nunca deveria deixar isso acontecer. Que meu coração era meu melhor instrumento. No hospital, essa pureza era muitas vezes vista como ingenuidade. Eu era a novata que se apegava aos pacientes, que passava mais tempo conversando, que notava os pequenos detalhes. Os enfermeiros mais antigos, alguns já endurecidos por anos de dor e burocracia, me viam com uma mistura de carinho e certa irritação. Clara, não se apegue tanto, dizia-me a enfermeira-chefe, Dona Sônia, uma mulher forte, com olhos cansados, mas um coração de ouro. Aqui, o amor demais pode doer. Mas eu não conseguia. Cada paciente era um universo. E eu estava ali para eles. Foi nesse ambiente de idealismo e realidade dura que o Sr. Arthur Carvalho chegou. Um nome que viria a definir a minha carreira, a minha fé na humanidade e o limite da minha própria coragem. Ele era um magnata da construção civil, um homem cujo nome estava em metade dos prédios modernos da cidade. Sua chegada ao hospital foi um evento. Ambulâncias com sirenes desligadas, carros de luxo, seguranças discretos. Um acidente vascular cerebral, AVC, maciço, disseram. Prognóstico reservado. Coma profundo. Quando fui designada para sua equipe de cuidados intensivos, senti o peso da responsabilidade. Um homem tão importante, uma família tão influente, mas para mim, ele era apenas o Sr. Carvalho. Um corpo inerte, ligado a máquinas que bipavam e zumbiam, mantendo um sopro de vida. Sua sala era no final do corredor, semi-privativa, com uma segurança extra na porta. O Dr. Almeida, um neurologista experiente, mas de poucas palavras, era o responsável principal. Ele me instruiu sobre os protocolos, os medicamentos, as observações. Tudo padrão. Nos primeiros dias, o quarto do Sr. Carvalho era um santuário de silêncio e tristeza respeitosa. Sua esposa, Dona Lúcia, uma mulher elegante, de olhos frios e expressão de mártir, sentava-se ao lado da cama por algumas horas, lia um livro, fazia ligações discretas. Seu filho, Roberto, um homem de uns 30 e poucos anos, impaciente e com um ar de quem queria estar em qualquer outro lugar, aparecia ainda menos. Eles eram polidos, mas distantes. Eu os observava, notando a falta de um toque carinhoso, de uma palavra sussurrada ao ouvido do homem em coma. Eles falavam sobre o hospital, sobre a condição do Sr. Carvalho, mas nunca com ele. Minha rotina era implacável. Monitorar os sinais vitais, administrar medicamentos, virar o paciente para evitar escaras, higiene pessoal, tarefas que exigiam técnica e, para mim, dignidade.
Mesmo em coma, o corpo merece respeito. E eu falava com ele. Bom dia, Sr. Carvalho. Hoje é um lindo dia lá fora. Sua enfermeira Clara está aqui para cuidar do senhor. Eu sei, sou a piegas. Mas eu acreditava que, de alguma forma, mesmo no abismo do coma, uma parte da consciência ainda podia ouvir, sentir. Com o tempo, comecei a notar os primeiros sinais da displicência da família. Os pedidos de Dona Lúcia para que o Sr. Carvalho recebesse sedativos mais fortes, para que ele não sofresse, mesmo quando o Dr. Almeida afirmava que a dosagem atual era adequada para o conforto dele. O tom de Roberto ao questionar a necessidade de certas terapias, sempre com um olho no relógio. É realmente necessário esse custo, enfermeira? Ele perguntou uma vez, olhando para a minha planilha de medicamentos. Eu apenas respondi. É necessário para a recuperação, Sr. Roberto. Ele revirou os olhos. A humilhação, como tantas vezes acontece, veio sutil e crescendo. Um dia, durante a visita de Dona Lúcia e Roberto, eu estava trocando as bandagens do Sr. Carvalho. Roberto me observou com desdém. Enfermeira, você não poderia ser um pouco mais rápida? Temos outros compromissos. Ele não sente nada de qualquer forma. Dona Lúcia assentiu. Senti meu rosto corar. Eu, com todo o meu treinamento, com todo o meu cuidado, sendo tratada como uma serva apressada. Senhor Roberto, respondi, tentando manter a voz firme. A higiene e o cuidado com as feridas são cruciais para evitar infecções. Leva o tempo que for preciso. Ele bufou e se virou, começando a discutir a venda de uma propriedade com a mãe, como se eu não estivesse ali, como se o Sr. Carvalho não estivesse ali. Foi quando ouvi algo que me gelou o sangue. Com ele nessa situação, disse Dona Lúcia, a voz baixa, mas perfeitamente audível. Podemos agilizar a venda daquela casa de campo antes que as coisas se compliquem mais com o testamento antigo. Roberto assentiu. Exato, mãe. O importante é resolver logo antes que ele... Bem, você sabe. Antes que ele acorde, foi a frase não dita, mas que ecoou na minha cabeça. Naquele momento, tive uma pontada de algo que ia além da intuição. Algo estava errado. Muito errado. Comecei a observar. Não mais como uma enfermeira que cuida, mas como uma detetive que investiga. Minha rotina não mudou, mas meu olhar se aguçou. Eu notava os pequenos detalhes que ninguém mais parecia ver. A maneira como Dona Lúcia sempre verificava se o monitor de glicemia estava bem visível, mas nunca tocava na mão do marido. A insistência de Roberto em um tipo específico de sedativo que, segundo ele, acalmaria o pai, mas que o Dr. Almeida havia reduzido a pedido de outros enfermeiros por causar uma letargia excessiva. Um dia, enquanto eu ajustava o tubo de alimentação, o Sr. Carvalho piscou. Uma única, lenta e deliberada piscada. Meus olhos se arregalaram. Ele nunca havia feito isso antes. Sua condição era de coma profundo, sem resposta voluntária. Sr. Carvalho? Sussurrei, meu coração disparado. Ele não piscou de novo. Me repreendi. Provavelmente foi um reflexo. Apenas um reflexo. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Nos dias seguintes, passei a testar discretamente. Sr. Carvalho, se puder me ouvir, por favor, pisque uma vez. No começo, nada. A frustração, a sensação de estar delirando. Mas então, numa manhã cinzenta, enquanto eu falava sobre o tempo lá fora, ele piscou. Um único piscar. Discreto, quase imperceptível. Eu gelei. Sr. Carvalho, sussurrei, olhando nos seus olhos. Estou pedindo para piscar uma vez para sim e duas vezes para não. O senhor consegue me ouvir? Silêncio. Eu esperei. A tensão era quase insuportável. Então, ele piscou. Uma vez. Sim. O mundo parou. Meu coração parecia querer explodir para fora do meu peito. Ele estava lá, preso dentro de seu próprio corpo, um prisioneiro consciente. E a família dele? Eles queriam que ele permanecesse em coma. Aquele diálogo com Dona Lúcia e Roberto, as palavras testamento antigo,
Tudo voltou com uma clareza terrível. Comecei meu próprio e perigoso jogo. Eu sabia que não podia compartilhar isso com ninguém ainda. Não sem provas. Eu, a enfermeira novata, acusando uma família rica de tentar algo contra um paciente em coma. Seria desacreditada, talvez demitida. Mas eu não podia ignorar aquilo. Minha avó sempre me ensinou sobre a verdade indestrutível. Usei meus turnos para me comunicar com ele. Desenvolvi um sistema rudimentar. Perguntas simples de sim ou não com uma piscada. O senhor está com dor, senhor Carvalho? Uma piscada para sim. O senhor consegue mover a mão esquerda, senhor Carvalho? 2 piscadas para não. Sua mente estava intacta. Sua alma presa. A próxima etapa foi o alfabeto. Lentamente, letra por letra. Eu passava o dedo pelas letras do alfabeto e ele piscava quando eu chegava na letra que queria. Era excruciante. Demorávamos horas para formar uma única palavra. Mas ele era paciente. E determinado. A primeira palavra que ele me soletrou, depois de 2 dias de comunicação secreta, me fez suar frio. F-I-L-H-O. Meu coração afundou. O próprio filho. Roberto. Eu já suspeitava. A próxima palavra demorou mais. Ele estava fraco. A concentração exigia um esforço monumental. Mas ele persistiu. V-N-E-N-O. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Veneno. Não um acidente. Não um AVC. Tentativa de assassinato. Minhas mãos tremiam enquanto eu continuava o jogo de adivinhação. Estão colocando algo em sua medicação, senhor Carvalho? Uma piscada. Sim. Me recompus. Precisava ser forte. O senhor sabe o que é? 2 piscadas. Não. Ele estava sendo envenenado lentamente, através de algo que eu mesma administrava? Meu sangue gelou. Verifiquei todos os medicamentos, as prescrições, os horários. Tudo parecia em ordem. Mas se fosse algo sutil, um componente que alterava a absorção, ou um efeito cumulativo, era impossível para mim, com meus conhecimentos limitados de farmácia, identificar. Eu estava com medo. Um medo que nunca havia sentido antes. Afrontar uma família rica e poderosa, acusá-los de envenenamento? E se eu estivesse errada? E se ele estivesse delirando? Mas a lucidez em seus olhos, a determinação em cada piscar, me dizia o contrário. A vida do Sr. Carvalho estava em minhas mãos. E a minha talvez também. Eu comecei a documentar tudo, mas não no meu caderno usual do hospital. Comprei um pequeno diário de bolso e comecei a registrar minhas conversas secretas com o Sr. Carvalho. Os horários exatos dos piscares. As palavras que ele formava. Pareciam um absurdo. Uma enfermeira novata com um diário de detetive. Mas era a minha única esperança. Eu tinha que provar que ele estava consciente. E que sua vida corria perigo. A parte mais assustadora era que eu era a principal administradora dos medicamentos dele. Eu poderia estar, sem saber, sendo cúmplice. Aquele pensamento me atormentava. Precisava de um aliado, alguém que me levasse a sério. Mas quem? O Dr. Almeida era respeitado, mas tão fechado. Dona Sônia, minha chefe, era prática, mas eu temia que ela me achasse louca. Eu era a novata idealista. Quem acreditaria na história do piscar de olhos contra a palavra de uma família influente? A solidão da minha descoberta era esmagadora. A descoberta do veneno transformou cada turno meu no quarto do Sr. Carvalho em um campo minado. Cada seringa, cada gotejamento, cada comprimido que eu administrava era agora acompanhado de uma dúvida terrível. Eu relia as prescrições, comparava os rótulos, verificava as dosagens 10 vezes. Mas o que eu procurava? Um veneno sutil não teria um rótulo veneno. Seria um medicamento legítimo usado de forma nefasta, ou uma substância adicionada que passaria despercebida nos exames de rotina. Minha inexperiência em farmacologia avançada era um abismo. As interações com Dona Lúcia e Roberto tornaram-se um balé de dissimulação. Eles continuavam com suas visitas esporádicas, com a mesma polidez fria,
As mesmas perguntas sobre o prognóstico que soavam mais como uma checagem de progresso de um projeto do que uma preocupação genuína com um pai. Eu mantinha minha expressão de enfermeira diligente, mas por dentro, cada fibra do meu ser gritava alerta. Eu sorria, respondia às suas perguntas e, em segredo, observava cada microexpressão, cada desvio de olhar. Eles pareciam perfeitamente tranquilos em sua rotina de luto. Isso só aumentava meu pavor. Minha comunicação secreta com o Sr. Carvalho se intensificou. Ele estava cada vez mais fraco. O esforço para piscar e apontar as letras era visivelmente doloroso. Mas sua determinação era férrea. Ele me soletrou mais. ACIDENTIFOIFALSO. Meu Deus! O AVC não tinha sido acidental. Havia sido induzido. A maldade por trás daquelas paredes esterilizadas era inimaginável. Ele tentou soletrar mais, mas seu corpo cedeu. Sua respiração ficou ofegante, e eu tive que parar, assustada, e chamá-lo de volta, ajustando o oxigênio, monitorando seu coração que batia um ritmo fraco. Quando ele se acalmou, eu prometi a ele: eu vou descobrir. Eu vou te proteger, Sr. Carvalho. Seus olhos, mesmo turvos de cansaço, me transmitiram um raio de esperança. O primeiro lugar para procurar um aliado foi o Dr. Almeida. Ele era o médico responsável, o único que poderia dar credibilidade à minha história. Mas ele era um muro. Um homem de ciência pura, cético a tudo que não fosse quantificável e comprovado por exames. Sua resposta a qualquer insinuação sobre o paciente responder era sempre a mesma. Clara, são reflexos subcorticais. É comum em comas profundos. Não se apegue a falsas esperanças. Ele me via como a enfermeira romântica que confundia desejo com evidência. Contar a ele sobre o piscar, sobre o alfabeto. Eu seria ridicularizada. Desesperada, tentei a enfermeira-chefe, Dona Sônia. Ela me conhecia há mais tempo, via minha dedicação. Mas Dona Sônia tinha seus próprios demônios. Anos de hospitais públicos, de burocracia, de ver a injustiça triunfar, a haviam tornado uma pragmática amarga. Ela me escutou com sua face impassível, enquanto eu, com a voz baixa e tremendo, falava sobre minha intuição e os pequenos sinais. Clara, ela disse, a voz cansada, eu entendo seu coração bom. Mas você está falando de uma família muito poderosa. Se você insinua algo assim sem provas concretas, vai perder seu emprego. E quem vai acreditar numa enfermeira recém-formada contra a palavra de gente como os Carvalho? Não se meta em águas profundas, menina. Não vale a pena. Ela não estava me protegendo do perigo da família, mas do perigo do sistema. Ela não acreditava em mim. O isolamento era esmagador. Eu estava sozinha, com um paciente que se comunicava apenas por piscadas e que me dizia que estava sendo envenenado por sua própria família. E a cada dia, ele parecia ficar mais fraco. O Dr. Almeida, seguindo as instruções de Dona Lúcia, aumentou a dose de um sedativo leve, para garantir o conforto do paciente. Para mim, era mais um elo na corrente que o prendia. Eu precisava de uma prova física, algo irrefutável. Mas o quê? Não havia resíduos estranhos nos frascos de soro. As medicações eram as prescritas. Eu não era uma bioquímica forense. Aquele pensamento me atormentava. Eu era a arma inconsciente deles. Cada vez que eu administrava o gotejamento, sentia um calafrio na espinha. Foi então que me lembrei de uma aula na faculdade sobre a cadeia de custódia de amostras em casos de suspeita criminal. Uma amostra de sangue, urina ou tecido precisava ser coletada de forma específica, selada, assinada e enviada a um laboratório forense independente. Mas eu não tinha autorização para isso, nem os recursos. E se eu coletasse uma amostra sem autorização, seria considerada violação de protocolo, sabotagem. Mas o Sr. Carvalho estava morrendo. A cada turno, seu corpo parecia mais frágil, sua capacidade de piscar diminuía. Sua vida valia meu emprego, valia minha reputação. Decidi agir.
Durante o meu próximo turno noturno, quando o corredor estava deserto e a equipe reduzida, preparei o que precisava. Uma seringa estéril, 2 tubos de coleta de sangue álcool algodão e um pequeno recipiente de plástico estéril para uma amostra de urina. Escondi-os no meu carrinho de medicação. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo em meus ouvidos. Entrei no quarto do Sr. Carvalho. Ele estava dormindo, ou parecia estar. Seus olhos estavam fechados. Eu sussurrei. Sr. Carvalho, vou precisar de uma amostra do seu sangue e urina. É para sua proteção. Não se preocupe, não vai doer. Com mãos tremendo, mas com a precisão que a enfermagem me ensinou, fiz a coleta. O sangue escuro preencheu os tubos. A urina amarelada no recipiente. Etiquetei tudo com a data, hora e o nome do paciente, como se fosse uma coleta oficial. Mas não era. O problema agora era o que fazer com as amostras. Eu não podia enviá-las para o laboratório do hospital. Seriam detectadas e a cadeia de custódia seria comprometida. Eu precisava de um laboratório externo, especializado em toxicologia forense. E isso custaria dinheiro. Dinheiro que eu não tinha. E precisava de um pretexto. Como uma enfermeira particular de um hospital público de elite enviaria amostras para um laboratório externo? Seria uma bandeira vermelha gigante. Eu não conseguia dormir. A pilha de cadernos secretos do Sr. Carvalho e as amostras biológicas na minha geladeira? Sim, na minha geladeira, aterrorizando-me a cada vez que eu a abria, eram a prova da minha insanidade ou da minha coragem. Lembrei-me de um antigo professor da faculdade, Dr. Eduardo Costa. Ele era um neurologista aposentado, conhecido por sua ética inabalável e por ter defendido um caso controverso de negligência médica anos atrás, quando todos o aconselharam a se calar. Ele era meu último recurso. Liguei para ele na manhã seguinte, fora do meu horário de trabalho. Expliquei a situação em termos vagos, sem dar nomes. Apenas que eu tinha um paciente em coma que estava se comunicando e suspeitava de envenenamento. Eu esperava que ele me dissesse que eu estava louca. Em vez disso, houve um longo silêncio. Clara, ele disse finalmente, a voz grave. Você sabe o risco que está correndo. Você tem provas? Tenho as amostras e um diário de comunicação, mas preciso de um laboratório forense, e ninguém me leva a sério. Ele suspirou. Traga as amostras, traga seu diário. Encontre-me em meu antigo consultório amanhã à noite. Ninguém pode saber. Senti um misto de alívio e terror. Eu tinha um aliado. Mas agora, a aposta era ainda maior. No dia seguinte, fui para o encontro com o Dr. Costa. Eu levava as amostras em uma bolsa térmica e o diário secreto embrulhado no meu casaco. Meu coração batia como um tambor de guerra. Eu estava prestes a entregar o futuro do Sr. Carvalho e o meu próprio, nas mãos de um homem que eu mal conhecia. Mas sua reputação era de ferro e sua coragem, lendária. Quando cheguei ao antigo consultório, a rua estava deserta. A porta rangeu. O consultório era velho, empoeirado, com o cheiro característico de livros antigos e antisséptico. O Dr. Costa estava lá, sentado em sua antiga cadeira, à luz de um abajur revelando seu rosto enrugado e sério. Seus olhos me examinaram com uma intensidade que me fez sentir completamente nua. Sente-se, Clara, ele disse, a voz rouca. Conte-me tudo, e não omita nada. Eu comecei a falar, desde o primeiro piscar, até a palavra veneno. As suspeitas sobre a família. O silêncio do Dr. Almeida e Dona Sônia. As amostras na bolsa térmica. Eu despejei tudo, com a voz embargada pela emoção, mas com a precisão que a verdade exige. Dr. Costa me ouvia sem interromper, seus olhos fixos em mim, às vezes folheando meu diário com interesse. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Pegou as amostras, observou as etiquetas. Abriu o diário, lendo as últimas entradas. Você sabe, Clara, ele disse finalmente, a voz baixa, que a sua palavra contra uma família influente não vale nada sem uma prova irrefutável. E mesmo com esta prova, o caminho será perigoso.
Eles tentarão destruir sua reputação, sua carreira. Você está pronta para isso? Olhei para ele, para o rosto sério do homem que se tornou a minha última esperança. Eu tenho que estar, doutor, respondi. O Sr. Carvalho está preso e está morrendo. Eu não posso viver com isso. Ele assentiu. Bem, tenho um contato em um laboratório forense particular. Eles são discretos e eficientes. Confio neles. Mas o custo será alto. E eles não aceitarão um caso assim sem um pagamento substancial adiantado. Ele me olhou e eu soube que não tinha esse dinheiro. Eu vou cobrir os custos, Clara. Mas se isso der errado, se não encontrarmos nada, ou se a família conseguir nos silenciar, você pode perder tudo. Sua licença, sua liberdade, até mesmo sua vida. O ar pareceu ficar mais fino. Eu entendo, doutor. Ele me deu um pequeno sorriso, o primeiro que eu vi. Você tem o coração da minha avó, Clara. O mundo vai tentar endurecê-lo. Não deixe. Aquelas palavras me deram uma força que eu não sabia que tinha. Eu tinha um aliado. E ele acreditava em mim. A guerra estava prestes a começar. Os dias que se seguiram ao meu encontro com o Dr. Costa foram uma mistura excruciante de esperança e terror. A cada turno no hospital, eu sentia o olhar dos Carvalho queimando sobre mim, mesmo quando não estavam presentes. Minha comunicação com o Sr. Carvalho se tornou ainda mais secreta e esporádica. Ele estava cada vez mais fraco. Seus olhos, antes tão cheios de uma luz de determinação, agora carregavam um cansaço profundo. Eu o via diminuir, e cada mililitro de medicação que eu administrava me pesava na alma. Eu sabia que o tempo estava se esgotando. O Dr. Costa me manteve informada o mínimo possível, para minha própria segurança. Ele havia enviado as amostras para o laboratório forense. É um processo lento, Clara, ele me advertiu. Eles são meticulosos. Podem levar semanas, talvez meses, para encontrar algo tão sutil. Se é que encontrarão. Semanas. Talvez meses. O Sr. Carvalho talvez não tivesse dias. Enquanto esperava, minha vigilância se tornou obsessiva. Eu não apenas observava os Carvalho, mas também o Dr. Almeida. Ele continuava a ser o neurologista impecável, mas comecei a notar que ele passava mais tempo na sala do Sr. Carvalho, sozinho, do que o necessário. Saía com um semblante pesado, às vezes pensativo. Seria possível que ele também suspeitasse? Ou estaria ele de alguma forma envolvido? A paranoia era uma sombra constante. Uma tarde, a rotina de Dona Lúcia mudou. Em vez de sua breve visita, ela chegou mais cedo, com um homem de terno, que eu reconheci como um advogado, e um notário. Eles foram diretamente para o quarto do Sr. Carvalho. Fui impedida de entrar. Temos assuntos particulares a tratar com o Dr. Almeida e o Sr. Carvalho. Dona Lúcia me informou, com um sorriso seco. A porta foi fechada. Senti um arrepio. Assuntos particulares? Com um paciente em coma? Meu coração gritava. Eles estavam lá para forçar algum tipo de assinatura, alguma documentação sobre o testamento, usando a incapacidade do Sr. Carvalho. Eu não podia fazer nada. Eu era apenas a enfermeira. Eu me sentia impotente, à beira de um precipício. Cerca de 1 hora depois, a porta se abriu. O advogado e o notário saíram, seguidos por Dona Lúcia e Roberto, que havia chegado no meio da reunião. Seus rostos não exibiam triunfo, mas uma irritação contida. Não foi possível desta vez, ouvi o advogado murmurar para Dona Lúcia. Ele está mais instável do que esperávamos. Não há como forçar a assinatura legalmente. Dona Lúcia rangeu os dentes. O médico não consegue nem mantê-lo estável o suficiente para isso? É inacreditável. Dr. Almeida, que saiu logo depois, parecia mais pálido do que o normal. Ele me viu, e por um instante, nossos olhos se encontraram. Havia algo ali. Uma ponta de culpa, talvez? Ou apenas cansaço? Eu não sabia. Naquela noite, eu me comuniquei com o Sr. Carvalho. Ele estava exausto. Eles tentaram me fazer assinar algo.
Ele piscou. Não consegui. Sua voz silenciosa era um fio. Senhor Carvalho? Perguntei. O senhor tem certeza de que o Dr. Almeida está envolvido? Ele pareceu incomodado. 2 piscadas. Não. Ele não sabe. Uma única piscada. Ele está sendo manipulado. A informação era um alívio e um peso. Dr. Almeida não era cúmplice ativo do envenenamento, mas estava sendo usado como peão. Ele era parte do problema, mas talvez pudesse ser parte da solução. Mas como abordá-lo sem que ele me descartasse como uma louca? A notícia da tentativa falha de alterar o testamento pareceu acelerar os Carvalho. As visitas de Dona Lúcia e Roberto se tornaram mais frequentes, mais tensas. Eles discutiam em voz baixa no corredor, e eu podia ouvir fragmentos sobre acelerar o processo e não ter mais tempo. A cada vez que os via, sentia o cheiro de desespero e impaciência. Eles queriam que o Sr. Carvalho morresse. E rápido. Eu estava no meu limite. O Dr. Costa ainda não tinha notícias do laboratório. O Sr. Carvalho definhava. Eu era a única testemunha, a única esperança. E estava sozinha em um hospital cheio de pessoas. Uma manhã, o monitor de glicemia do Sr. Carvalho disparou um alarme. Hipoglicemia severa. Açúcar no sangue perigosamente baixo. Isso não fazia sentido. Ele não era diabético. Eu administrei glicose de emergência, e ele se estabilizou, mas a ocorrência me deixou em alerta máximo. Verifiquei os registros da manhã. Uma enfermeira que não era da nossa equipe, uma substituta, havia administrado a medicação daquele turno. Eu a conhecia de vista, uma mulher mais velha e silenciosa. Você administrou a medicação do Sr. Carvalho no início do turno, certo? Perguntei a ela casualmente. Ela assentiu. Sim, estava tudo em ordem. Ele teve um episódio de hipoglicemia severa. Você se lembra de algo incomum na medicação? Ela franziu a testa, pensativa. Não. Espere. Dona Lúcia passou por lá mais cedo, antes da minha ronda. Disse que tinha uma vitamina especial que o Sr. Carvalho sempre tomava e que o Dr. Almeida autorizara. Ela mesma a administrou, em uma injeção. Pensei que era algo de rotina. Meu sangue gelou. Vitamina especial, que Dr. Almeida autorizou. Meu Deus. Na minha próxima comunicação com o Sr. Carvalho, perguntei. Sua esposa lhe deu uma injeção de vitamina hoje? Uma piscada. Sim. E o senhor sentiu-se pior depois? Uma piscada. Sim. O que era? Ele tentou soletrar, mas estava fraco demais. Apenas piscou 2 vezes. Não sabia. Eu tinha que agir. Era uma corrida contra a morte. Eu não podia mais esperar pelo laboratório. Precisava do Dr. Almeida. Naquele mesmo dia, após o término do meu turno, interceptei o Dr. Almeida no corredor. Ele parecia cansado, distraído. Dr. Almeida, comecei, minha voz tão firme quanto eu podia. Preciso falar com o senhor sobre o Sr. Carvalho. Em particular, é urgente. Ele hesitou. Enfermeira Clara, não tenho tempo para suas intuições. Não é intuição, Dr. Almeida. É a vida de um homem e a reputação do hospital. A gravidade da minha voz o deteve. Ele me levou para uma pequena sala de exames vazia. Respirei fundo. Dr. Almeida, o Sr. Carvalho está consciente. Ele se comunica por piscadas. E ele me disse que foi envenenado. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Enfermeira Clara, eu entendo que você se apegou ao paciente, mas... Não, doutor. Não me apeguei. Eu ouvi. E vi. Ele me soletrou veneno. E me disse que o AVC não foi um acidente. E hoje, Dona Lúcia administrou uma vitamina especial, que causou hipoglicemia severa, sem sua prescrição. Os olhos do Dr. Almeida, que antes me olhavam com ceticismo, agora estavam cheios de um choque lento e crescente. A menção da vitamina e da hipoglicemia o atingiu. Ele sabia que não tinha prescrito nada disso. A fachada de normalidade em seu rosto começou a desmoronar. Você tem provas disso, enfermeira? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu respirei fundo.
Tenho um diário com nossas comunicações e amostras de sangue e urina do Sr. Carvalho, coletadas e enviadas a um laboratório forense pelo Dr. Costa. Ele acreditou em mim. O senhor vai acreditar também? Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando tudo. Abriu-os novamente, e a dúvida havia sido substituída por uma determinação sombria. Me mostre o diário, me conte cada detalhe. O Dr. Costa é um homem em quem eu confio cegamente. Se ele está envolvido, então a coisa é séria. Naquela pequena sala de exames, eu despejei toda a verdade. O primeiro piscar, o alfabeto, a palavra veneno, a história do testamento, a vitamina e a hipoglicemia. Ele ouvia, sua face envelhecida endurecendo a cada revelação. Quando terminei, ele ficou em silêncio. Meu Deus, ele sussurrou. Eles estão tentando matá-lo. Lentamente. Eu fui cego. Fui um tolo. A culpa e a raiva se misturavam em seu rosto. O que faremos, enfermeira? Precisamos de um plano, Dr. Almeida. E precisamos que o resultado do laboratório chegue o mais rápido possível. Mas não podemos esperar. Ele está morrendo. Ele assentiu, a mente já trabalhando. Você está certa. Não podemos esperar. Eu vou contatar o Dr. Costa agora. E vou pedir uma reavaliação completa de todos os medicamentos do Sr. Carvalho. Não como uma investigação, mas como uma revisão de rotina para cobrir nossa retaguarda. E vamos protegê-lo. Senti um alívio imenso. Eu não estava mais sozinha. Tinha o Dr. Almeida ao meu lado. Mas sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. E que a guerra contra a família Carvalho seria brutal. A vida do Sr. Carvalho dependia disso. E a minha talvez também. A aliança com o Dr. Almeida mudou tudo. Não era mais a enfermeira novata e idealista contra o mundo. Agora éramos eu e 2 médicos experientes, o Dr. Almeida e o Dr. Costa, contra uma conspiração familiar. A sensação de solidão deu lugar a uma determinação fria. A corrida contra o tempo continuava, mas agora tínhamos um plano. A primeira medida do Dr. Almeida foi discreta, mas eficaz. Ele solicitou uma revisão exaustiva do regime medicamentoso do Sr. Carvalho, citando a recente hipoglicemia e a instabilidade atípica do paciente. Essa revisão incluía a suspensão temporária de certos sedativos e a troca por alternativas mais brandas, além de exames de sangue mais frequentes e detalhados. Ele o fez de forma a parecer rotina médica, para não levantar suspeitas. Mas seu objetivo era claro: remover quaisquer substâncias que pudessem estar sendo usadas para intoxicar o Sr. Carvalho e monitorar de perto qualquer alteração. Nos dias seguintes, a mudança no quarto do Sr. Carvalho foi notável. Com a redução dos sedativos para conforto, ele estava mais alerta. Eu achava que o objetivo era mantê-lo confortável. Roberto reforçou. Sim, Dr. Almeida. Ele estava tão em paz antes. Não queremos que ele sofra. Dr. Almeida, com uma frieza que eu não sabia que ele possuía, respondeu. Dona Lúcia, Sr. Roberto, a agitação mínima que observamos é um sinal positivo de recuperação neurológica. Isso indica que a consciência está se restabelecendo. Estamos monitorando-o de perto. E todos os medicamentos estão sendo ajustados para o bem-estar a longo prazo do Sr. Carvalho, não apenas o conforto imediato. Suas palavras foram como um soco no estômago deles. A fachada de preocupação deles desmoronava sob o pretexto da recuperação. Eles voltaram com a velha tática de me humilhar. Enfermeira Clara, Roberto disse com um tom cortante. Você tem certeza de que está seguindo as novas instruções do Dr. Almeida? Seu pai parecia bem mais tranquilo com os antigos protocolos. Talvez sua falta de experiência esteja afetando o manejo da medicação. Eu senti o calor subir ao meu rosto, mas Dr. Almeida interveio antes que eu pudesse responder. Testamento novo. No escritório seguro. Meu coração acelerou. Ele tinha um testamento diferente, um que a família desconhecia. Isso explicava a pressa deles. Ele tentou soletrar mais, mas parou. Advogado, Daniel.
Esprando. Daniel. O advogado. O Sr. Carvalho havia antecipado isso. Ele sabia. Ele tinha se preparado. Era um gênio, mesmo acamado. Passei a informação para o Dr. Almeida. Ele imediatamente contatou o Dr. Costa, que iniciou uma busca discreta por um advogado chamado Daniel, associado ao Sr. Carvalho. Os dias se transformaram em uma espera agonizante. Eu continuava minha rotina de observação. O Dr. Almeida fazia suas revisões de rotina. E a cada dia, o Sr. Carvalho ganhava um pouco mais de força, um pouco mais de presença em seus olhos. A família Carvalho estava cada vez mais tensa. Eles sabiam que algo estava errado, mas não sabiam o quê. Suas discussões no corredor se tornaram mais acaloradas, mais francas. Não podemos deixar ele acordar, Lúcia. O testamento antigo nos desfavorece completamente. Roberto gritou uma vez. Eu ouvi tudo, escondida atrás do balcão da enfermagem. Então, veio a ligação do Dr. Costa. Uma voz animada, mas contida. Clara, Almeida, temos os resultados do laboratório forense. E temos o advogado Daniel. Ele tem um testamento novo, assinado pelo Sr. Carvalho semanas antes do AVC. E estava lacrado em um cofre particular que Daniel administra. A confirmação. O alívio me atingiu como uma onda. E as amostras, Dr. Costa? Perguntei, a voz embargada. As amostras, ele disse, revelam traços de uma substância que, em dosagens cumulativas, pode causar danos neurológicos progressivos, semelhantes a um AVC, e também alterações metabólicas, como a hipoglicemia. Um paciente de alto perfil sendo envenenado dentro das paredes do hospital por sua própria família, com o conhecimento de uma enfermeira novata que havia sido ignorada. A doutora Mendes, chefe da clínica, que antes me via como uma idealista ingênua, ficou lívida ao ler o relatório forense e ouvir o relato detalhado do Dr. Almeida. O escândalo seria colossal. A reputação do hospital estaria em jogo. Foi marcada uma reunião de emergência com a diretoria do hospital, os advogados dos Carvalho, o advogado Daniel, o Dr. Almeida, o Dr. Costa e... eu, enfermeira Clara, a novata, a que apertava o botão do gás, a que via fantasmas. No dia da reunião, o pânico da família Carvalho era palpável. Eles já deviam ter sentido a mudança na atmosfera do hospital, a vigilância. Eles chegaram com seus advogados, com a arrogância de sempre. Mas havia uma fissura em sua armadura. A sala de reuniões fedia a café frio e nervosismo. Do meu lado da mesa, eu, enfermeira Clara, segurava os papéis com as mãos suadas. À minha frente, a doutora Mendes, chefe da clínica, parecia um falcão. Os advogados do Sr. Carvalho, antes tão arrogantes, agora me olhavam com uma mistura de choque e fúria contida. E lá estava ele. Dr. Almeida, o médico mais velho que finalmente acreditou em mim, os olhos fixos na projeção. Na tela, o vídeo do Sr. Carvalho, o piscar lento, as microexpressões. E então, o meu dedo, apontando para o quadro de letras. A palavra que ele soletrava, letra por letra, com a maior dificuldade. Veneno. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Enfermeira Clara, disse a doutora Mendes, a voz embargada. Você tem certeza do que está dizendo? Olhei para os advogados, para a família do Sr. Carvalho, os rostos pálidos. Absoluta, respondi. O Sr. Carvalho não teve um acidente. Ele está sendo envenenado. O silêncio era ensurdecedor. O rosto de Dona Lúcia e Roberto empalideceu. O advogado deles tentou argumentar. Isso é ultrajante! Alegações infundadas de uma enfermeira sem experiência. Mas o Dr. Almeida interveio, sua voz cortante. As alegações são da doutora Clara e do Sr. Arthur Carvalho, que está consciente e se comunica. E são corroboradas por um relatório de toxicologia forense do Dr. Eduardo Costa. Temos prova de envenenamento e um novo testamento que a família tentou, e falhou, em anular. Ele então projetou o relatório forense. Os nomes das substâncias, as concentrações, a compatibilidade com os sintomas do Sr. Carvalho. Em seguida,
O advogado Daniel apresentou o testamento, lacrado, autenticado, com a data de semanas antes do acidente. A sala irrompeu em burburinhos. Dona Lúcia começou a chorar, um choro seco, sem lágrimas. Roberto se levantou, furioso. Isso é uma farsa, uma armação. Essa enfermeira está louca. Louca, Sr. Roberto, disse a doutora Mendes, sua voz fria como gelo. Louca é a pessoa que tenta matar seu próprio pai por herança. A polícia está a caminho. O rosto de Roberto empalideceu ainda mais. A segurança do hospital entrou na sala. Ele tentou fugir, mas foi impedido. Dona Lúcia desabou. Eu observei tudo. Uma mistura estranha de alívio, tristeza e uma exaustão profunda. A justiça estava sendo feita. O Sr. Carvalho estava a salvo. Mas o custo foi a descoberta da escuridão mais profunda na natureza humana. No dia seguinte, a história explodiu na mídia. Magnata envenenado pela família. Enfermeira heroína desmascara a conspiração. Eu, a enfermeira novata, estava em todos os noticiários. Fui parabenizada pela diretoria, pelo Dr. Almeida, pelos outros enfermeiros. Até Dona Sônia, a enfermeira-chefe, veio me abraçar, os olhos marejados. Você tinha razão, Clara. Eu duvidei de você. Me perdoe. O Sr. Carvalho foi transferido para uma clínica de reabilitação. Sua recuperação seria longa, mas ele estava vivo, consciente e seguro. Eu o visitei antes de ele ir. Ele me olhou, seus olhos ainda cansados, mas cheios de uma gratidão profunda. Ele piscou uma única vez, e então, mais uma vez, e outra. 3 piscadas. Eu sorri. Eu também amo você, Sr. Carvalho. A minha avó tinha razão. O mundo tenta endurecer nosso coração. Mas se o mantivermos aberto, se ouvirmos a melodia silenciosa da verdade, podemos fazer a diferença. Eu continuei sendo enfermeira, mas nunca mais fui a novata ingênua. Eu era a enfermeira Clara, a que ouvia os piscares, a que revelava a morte para preservar a vida. E eu sabia que meu coração, mesmo com as cicatrizes, era meu melhor instrumento.